Põe a imagem ao vivo pra mim aí, a imagem ao vivo neste momento, Motolink do Brasil Urgente. Ô, João Frigério, fala comigo, meu querido. Local foi palco de um acidente, aonde o motociclista morreu. E que se noticiou amplamente de que o motociclista teria sido o causador do acidente, que ele teria furado o sinal. Porém, o que as câmeras de segurança registraram não é bem isso, hein, João Frigério? É isso aí, é isso mesmo, viu, Val? Na sexta-feira, enquanto o Motolink estava aqui, a gente relatou com a imagem da câmera lá de uma panificadora que tem do outro lado da rua, que aquela imagem era inconclusiva, não dá para saber quem ter furado. E aí o pessoal do condomínio aqui, ao lado onde foi o local do acidente, tem um condomínio. E ali em cima tem uma câmera. E a imagem dessa câmera foi divulgada posteriormente, mostrando exatamente o que é. Aquela câmera pega o semáforo de pedestres aqui. Isso, o que dá para ver na imagem da outra câmera, Val? Essa imagem, que bem no canto superior esquerdo, tem ali o semáforo do pedestre. Se o semáforo de pedestre está vermelho, Val, para os carros está verde. E no momento do impacto, o semáforo estava verde aqui. Ele só fecha o semáforo para veículos onde a moto seguia, Val, 7 segundos após o impacto. Então, o motorista da caminhonete, talvez por uma distração, tenha avançado o sinal vermelho. Na tarde de hoje, Val, os moradores, junto com familiares, colocaram aqui no local essa cruz, colocaram inúmeras faixas vermelhas. Por quê? A gente pode ver que foi colocar uma cruz, a família saiu daqui, Val. Ô, João, por gentileza, eu quero que volta aí, já a gente vai falar desse protesto, já a gente vai falar com a família. Eu quero a imagem do dia do acidente, aquela imagem ali, essa aí, ó. Pra você que tá em casa, que de repente acompanhou em algum ponto, segura aí, segura nesse ponto, Daniel, pra mim a imagem, segura se você puder, segura aí. E se puder voltar, pode voltar, porque o programa é ao vivo mesmo, pode voltar um pouquinho aí. Volta mais, pode voltar mais. Aí, ó, você vai ver o ciclista que estava parado e de repente tem um movimento do ciclista. O João citava isso na sexta-feira, dizendo, talvez esse movimento do ciclista tivesse feito com que, inconscientemente, o motorista da caminhonete achasse que tivesse liberado o sinal. E aí ele foi. Mas o ciclista, se você prestar atenção, ele movimenta e para. Olha aí, vai vendo. Ele movimenta, só que ele para na faixa. Mas a caminhonete, agora pode liberar a imagem, a caminhonete não. Ela continua, o outro carro para, o ciclista fica parado, aí ocorre o acidente e mesmo assim, você vai ver que outros veículos passam, olha aí, ó, depois do acidente, moto, carro passa, por quê? Porque o sinal para o motociclista estava aberto, o sinal verde era para ele. Sinal verde era para ele. E aí a gente falava agora há pouco, não dá, João, para que a pessoa, além de morrer, ainda assuma uma culpa que não era dela, de ter sido causadora desse acidente, sendo que ela foi vítima. Por quê? O ciclista se movimentou e eu acredito nessa visão que você teve na sexta, de que esse movimento do ciclista incentivou, talvez inconscientemente, a caminhonete a andar. O cara acelerou e foi embora. E aí causou esse estrago todo que vitimou uma pessoa, não é verdade, João? Val, isso é muito comum no trânsito, esse tipo de erro no trânsito, geralmente quando você está distraído, que é aquela sensação, passou um vulto por você e você acaba arrancando. Geralmente acontece isso até em momentos que alguém fura o sinal. Se tem um carro do teu lado, por exemplo, você está distraído e esse carro fura o sinal, a tua tendência é acelerar e ir junto. Por isso que você tem que pegar e olhar para o semáforo antes. Mas muitas vezes as pessoas não olham por o fato da distração. Em resumo, ele foi induzido ao erro pelo ciclista, talvez pela desatenção. Sentiu o ciclista passando e acelerou sem olhar para o semáforo, Val. E agora, João, a gente vê aí familiares protestando neste momento aí também, né? Val, os familiares, eles foram embora um pouco antes de eu chegar aqui. Os familiares auxiliaram, aqui são os moradores, viu, Val? Os moradores aqui do condomínio, que eles vieram protestar aqui e colocaram também faixas aqui no local para chamar a atenção dos motoristas. Somente esse ano, Val, mesmo tendo semáforo aqui, foram pelo menos 8 acidentes.
aqui nesse cruzamento. E aí os moradores, durante a tarde, hoje, eles vieram colocar as faixas, colocaram essa cruz aqui para chamar a atenção do motorista, e a família esteve aqui muito emocionada. Estava o irmão, o cunhado, eles ficaram muito emocionados com essa manifestação que foi feita pelos moradores. Os moradores aqui não aguentam mais, Val, porque tem um semáforo, é um cruzamento com semáforo, mas os acidentes continuam acontecendo mesmo com semáforo aqui no local. Amanhã eles vão colocar faixas aqui no local também, viu, Val? Eles mandaram fazer faixas, eles vão colocar faixas para chamar a atenção das autoridades e dos motoristas, que muitas vezes acabam furando o sinal aqui. Um outro problema, Val, é que além do semáforo, né, se não tivesse semáforo seria justificável. A esquina ali, você pode ver que tem um muro. Aquele muro tira toda a visão, tanto para quem está na Rápida, quanto para quem está lá na rua Ipiranga. O que acontece? Se alguém avançar o sinal vermelho, você só vai ver em cima da hora. Talvez, se não tivesse o muro, o motociclista talvez tivesse evitado o acidente do erro da caminhonete. Ou talvez a caminhonete tivesse visto o motociclista vindo, entendeu? Um não viu o outro, e isso agrava a situação no caso de um avanço de sinal, que foi o que aconteceu. É claro que o muro não tem culpa, as pessoas têm que respeitar a sinalização de trânsito, né, Val? E aí acabou acontecendo pelo menos 8 acidentes somente esse ano aqui nesse cruzamento. Eu vou conversar aqui, Val, com uma das moradoras que é aqui desse condomínio. Vocês estão cansados já de acidente nesse cruzamento, né? Desta vez foi mais infelizmente, uma vítima fatal. Você deu o primeiro atendimento para a vítima no dia, né? Eu sou moradora aqui do condomínio, aqui do primeiro bloco, e uma médica na hora parou, e como só estava ela e mais eu, a gente começou a fazer os primeiros atendimentos, ela me orientando, fazendo a massagem cardíaca dele até chegar ao SAMU. Como era um horário de rush, saída de escola, tinha muita movimentação, foi bem difícil a ambulância chegar até aqui. Mas eu vou falar para vocês que cena mais terrível. Muito trágico você ver uma vida se esvaindo em sangue como aconteceu. Tudo por inadimplência. É revoltante porque toda semana que tem acidente. Então, assim, o que vocês que são responsáveis por colocar um radar aqui estão esperando? Matar mais quantas vidas? Isso aqui é uma roda de morte, é o que nós podemos chamar nesse cruzamento aqui. É uma roda de morte, porque quando não morre aqui descendo a Ipiranga. Tá bem difícil aqui. Então nós estamos tomando as primeiras providências, nos mobilizando aqui e pedindo que, por favor, coloquem o radar aqui para que a gente possa realmente não ter mais essa imagem que a gente teve aqui na sexta-feira, que foi muito triste. Muito triste. E além da imagem, hoje vê o sofrimento da família, né? Tava o irmão do Áustria aqui, o cunhado, todo mundo muito emocionado, né, com a situação, né? A família estava aqui hoje, a gente não tem nem palavras de saber o que dizer para eles. É muito triste, porque nessa hora foi uma vida que se foi que não precisava ter acontecido. E a mãe desse rapaz está desnorteada, a esposa inconformada, os filhos não tem mais o pai. Não tem o que falar, não acabou só com a vida dele, acabou com a vida de uma mãe, de uma esposa, de filhos, de irmãos e de amigos. Nós que somos estranhos aqui, estamos totalmente sensibilizados com isso que aconteceu, imagina a dor da família. Então, assim, eu peço que acordem, já deu, já passou da hora de acordar, na verdade. Isso é revolta de uma moradora, viu, Val? É uma moradora que não aguenta mais, outros moradores estão aqui, muita gente do condomínio aqui, ó, muita gente acompanhando aqui dos moradores, porque eles não aguentam mais, Val. A quantidade de acidentes, eles querem que seja feito alguma coisa, porque o pessoal vem embalado, a via rápida aqui estimula também, né, que não foi o caso do acidente de sexta, do pessoal vir embalado e furar o sinal, mas muitas vezes acontece de furar na rua Ipiranga também, e dessa vez uma tragédia que foi o Áustria, metalúrgico, 45 anos, trabalhava na Renault, pai de 2 filhos, uma adolescente de 15 anos e pai de um rapaz, Val, de 26 anos, que casou recentemente e estava se programando para a lua de mel. Motoristas agora buzinando aqui, ó. Buzinando. Você sabe, João, o que me chama a atenção disso tudo é ver que tem a faixa de pedestre de forma correta, que tem o sinaleiro ali,
que tem tudo, a orientação para que o trânsito possa fluir de maneira que vá proteger a vida. Quando a gente percebe que mas ainda precisamos colocar um redutor de velocidade, colocar um radar, como ela pede. Coloca o radar. Será que vai parar, meu velho? O que mais precisa fazer? Daqui a pouco é trancar a rua? É proibir de circular? Porque senão, como você disse, se não tivesse a sinalização, esse seria o motivo, mas tem. Sinalização horizontal, vertical, tem aí o sinal, cara, e o sinal nesse acidente, ele estava, gente, por mais que tenham falado, tenham dito, amplamente divulgado, que o motociclista furou o sinal, não, o ciclista que estava lá se movimentou, e eu acredito nisso. Talvez se o motorista dessa caminhonete pudesse falar, ou talvez ele tenha dito para alguém que ele achou que estava aberto. E não, isso eu não vou desacreditar nisso, porque quando movimentou a bicicleta, ele achou que estivesse aberto o sinal e foi. Só que aí o motociclista bate no carro porque o carro furou o sinal. Na sequência você vai ver que outros veículos ainda que vêm na mesma direção desse motociclista acabam continuando aí e seguindo em frente. E só seriam 7 segundos depois que abriu o sinal, que fechou o sinal para ele. É isso, João? É isso mesmo, Val. Foi após 7 segundos do impacto que o sinal pro motociclista fechou. Quer dizer, nem amarelo não estava para dizer que ele quis aproveitar o amarelo, entendeu? Muita gente quis justificar dessa forma, o carro antecipou e o motociclista passou no amarelo. Não, Val, 7 segundos não é o tempo que fica o amarelo. Eu até calculei aqui, o amarelo, se eu não me engano, são 3 ou 4 segundos no máximo. Então, estava muito verde para o motociclista. E depois do acidente, ainda outra moto, outros 2 carros passam ali na mesma direção do motociclista, o outro carro fica parado lá. Isso realmente, neste caso, vai ter a razão, só que infelizmente não terá mais a vida. João, obrigado pela informação. Qualquer novidade você volta. Já já a gente fala mais.